Graça e paz, irmãos. Boa noite. Um testemunho maravilhoso do irmão Márcio. A gente se emociona e sabe de uma coisa: Deus apaga o passado, transforma o presente e nos prepara para o futuro. Se o diabo lhe falar do seu passado, fale para ele do seu futuro, na presença do Senhor. Abra sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 4, do versículo 10 ao versículo 16. Uma reflexão sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao 16, minha tradução é a ARC. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Sabe o que Moisés está dizendo aqui? Em outras palavras: Senhor, qualquer um faz melhor do que eu. Então, versículo 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Amém. Os chamados de Deus na Bíblia. Eu sou um chamado de Deus, você é um chamado de Deus, e se você ainda não foi chamado, o Senhor vai mostrar esse chamado no teu coração, e pode ser ainda hoje. Quantos que foram chamados? Abraão foi chamado por Deus, e Deus dá uma referência a Abraão: Abraão, meu amigo. Deus dá uma referência sobre Daniel: Daniel, homem muito amado. Sobre Davi: homem conforme o meu coração. Jó, homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Paulo, porque para mim ele é um vaso escolhido. Muitos homens que foram chamados por Deus, eles estavam trabalhando. Não é que você está desempregado, você não vai ser chamado, não tem nada a ver. Mas a Bíblia nos fala que Samuel, ele foi chamado, ele estava trabalhando no tabernáculo. Gideão estava malhando trigo no lagar. Eliseu estava arando a terra. Moisés aqui estava apacentando ovelhas. Davi estava pastoreando ovelhas. 4 dos discípulos em uma sociedade de pescaria estavam trabalhando. Mateus estava coletando impostos. Uma pessoa chegou lá onde eu trabalho e disse: eu queria saber quem foi o miserável que inventou o trabalho. Aí eu parei assim, fiz que nem aquela figurinha, tarã. Aí eu respondi para ele: quem inventou o trabalho foi o Senhor, nosso Deus. Aí ele afinou: sério? Eu falei: sério? Você está brincando? Eu falei: não estou brincando não. Aí ele falou: então eu retiro as minhas palavras. Eu falei: tá bom, então viverás e não morrerás. Deus criou o trabalho e chamou esses homens que estavam trabalhando. Ou seja, Deus não tem
nada de bom para dizer sobre a preguiça. Deus não está procurando pessoas capacitadas, Deus está procurando pessoas disponíveis para o servir, para trabalhar na sua obra, para adorar o seu santo nome, para falar do seu poder, porque o Senhor salva, o Senhor transforma, o Senhor perdoa pecados, o Senhor muda situações, o Senhor te trouxe aqui nessa noite, e se Ele ainda não entrou no seu coração, abra o seu coração nessa noite, porque o Senhor está chamando todos os dias para fazer a sua obra. Esses homens estavam trabalhando e foram chamados pelo Senhor. Spurgeon, ele diz: quem era eu para continuar como líder de uma tão grande multidão? Hudson Taylor, ele disse: o Senhor estava procurando um homem suficientemente fraco e Ele me encontrou. D.L. Moody, ele disse: podemos facilmente ser grandes demais para Deus nos usar, mas nunca pequenos demais que Ele não possa nos usar. Às vezes você está dizendo: eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, mas o Senhor precisa de você. Uma coisa que é interessante é que quando Deus chama, Ele já está te capacitando. Você está dizendo: eu não tenho palavras, eu não tenho argumentos, mas abre a tua boca, o Senhor a encherá de conhecimento e Ele vai te capacitar para os próximos passos. Moisés, ele chega e ele começa a dar uma desculpa para Deus: não, eu não sei, eu sou pesado de língua, lá no Egito existem tantos deuses, milhares de deuses, eles vão querer saber qual é o Deus que me enviou, eu não sei, Senhor, olha, qualquer um faz melhor do que eu. Moisés apresenta uma série de desculpas para Deus. Mas se tem uma coisa que Deus não passa vontade, é da sua vontade. A sua vontade é executada. A sua vontade é completa. Não existe essa fala. Para mim, você pode dizer assim: olha, eu não posso ir lá domingo. Olha, você me perdoa, eu não tenho capacidade, não vou conseguir te atender. Olha, você manda aquele irmão, porque ele vai te atender naquilo que você está precisando. Mas para Deus não existe não posso, não existe não quero, não existe não consigo, não existe essa eu passo para outra. Quando Deus, Ele chama, Ele capacita, Ele quer você para essa boa obra. Davi, um pastor de ovelha, Samuel chega lá na casa de Davi, estavam todos ali sentados, reunidos, conversando, e de repente, cadê o menor? O menor está lá trabalhando, está no pasto. E aí o Senhor estava chamando, consagrando ele como o rei de Israel. Samuel derrama o azeite, o óleo na cabeça de Davi, na frente dos seus irmãos, e ele é ungido rei de Israel. Era o chamado de Deus na vida de Davi. O chamado de Deus na vida de Abraão: sai da tua parentela, é um chamado. Qual é o dia do teu chamado? Você tem um testemunho para contar? O Senhor já transformou a sua vida, hoje Deus também te dá essa oportunidade. E mesmo que você não aceite, quando terminar esse culto, esse encontro, quando for para casa, olha, eu gostei da palavra, ela quase me sensibilizou, mas isso não é para mim. Eu quero te dizer uma coisa: não é você quem escolhe é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele quem escolhe, Ele quem dita as regras, Ele que te chama nessa noite para trabalhar na sua obra. Moisés, ele começa a dar essas desculpas, mas o Senhor: não, eu sou pesado de língua, eu tenho dificuldades em falar. Não, mas tem Arão, Deus sempre arruma uma... Não tem Arão, ele falará muito bem por você. Não, mas olha, qualquer um, basta. Já viu
Pai falava assim antigamente em casa, quando você queria resmungar uma coisa, basta. E aí era basta mesmo, não tinha que resmungar mais nada não. Chega, vai lá fazer isso. Deus disse, basta, chega, você vai. A Bíblia também ela nos fala sobre o chamado de Paulo, um vaso escolhido, um homem que era da prateleira de cima. Paulo, que está entre as mentes mais brilhantes do mundo, e ele aparece entre os personagens mais conhecidos, não só do cristianismo, como do mundo inteiro. Apóstolo, teólogo, discipulador, plantador de igrejas, escritor de 13 cartas do Novo Testamento. Seu nome de origem hebraica é Saul, e a extensão para o grego é Saulo. Saulo em Jerusalém, ainda novo, ele tem um estudo acadêmico privilegiado. Ele é formado aos pés de um dos maiores teólogos e juristas do primeiro século, que era Gamaliel. Ele falava o hebraico, que era a sua língua nativa. Ele falava fluente o grego, o aramaico, o latim. Conhecia mitologia, filosofia, o mundo helênico. Conhecia a estrutura do Império Romano. Em Atos 7, ele aparece na morte de Estevão no seu martírio. Em Atos 26, 10, ele é membro do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica. Ele dava votos a favor da morte dos cristãos. Em Atos 9:1, ele respirava ameaças. Respirar ameaças no grego, parecido com um animal indomável, blasfemo, perseguidor implacável, opressor. Ele era um homem violento, agressivo. Ele assolava a igreja, ele devastava a igreja, ele perseguia os discípulos em Jerusalém. E agora ele tem cartas em sua mão. E ele está indo para Damasco, pega os cavalos, pega a sua tropa, a sua elite, e ele vai para prender os crentes, para arrastar e prendê-los no cárceres, nas sinagogas, nas prisões. Mas ele não sabe que o Senhor vai ter um encontro com ele naquele dia. Aqui está tudo calmo, está tudo bem, mas o Senhor já marcou um encontro comigo e com você, e quem sabe vai ser ainda hoje. Se não for aqui na igreja de São Bernardo, pode ser no caminho para a sua casa, pode ser quando você estiver deitado na sua cama, pode ser quando você estiver dormindo em um sonho, mas o Senhor pode aparecer para você e revelar a sua palavra, a sua vontade em seu coração. Louvado é o nome do Senhor. Eu sei que Deus está aqui. Louvado é o nome do Senhor. Saulo entendia que ele deveria fazer muitas coisas contra o povo de Deus, prendendo os crentes nas prisões, nas sinagogas, que é a Bet Knesset, que era casa de oração casa de reuniões, assembleia de reuniões, as sinagogas. E agora ele está indo para Damasco. E aí quando ele está com a sua tropa, incansavelmente, porque Damasco era um ponto que a igreja estava se expandindo, estava se espalhando. Saulo está indo para Damasco. Quando ele está no caminho de Damasco, uma luz veio do céu e literalmente o derrubou. Ele caiu por terra. E ele faz aquela pergunta meio de malandro: quem és tu, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ficar dando murro em ponta de faca. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ali Paulo caiu, com ele caiu o seu ódio, caiu seus diplomas, caiu a sua inteligência, caiu tudo que ele aprendeu, caiu o seu ódio, caiu a sua maldade, caiu por terra. E aí quando ele levanta já um outro homem. O que queres que eu te faça? Oh, louvado é o nome do Senhor. Ele levanta agora como se
que temos nos nossos erros e nossos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades e com os nossos pontos valiosos. Jesus é o carpinteiro, é Ele que está de olho, não nos erros, não nas falhas, mas nas nossas qualidades e nos nossos pontos valiosos. Oh, louvado é o nome do Senhor! Louvado é o nome do Senhor para todo o sempre. Moisés foi fazer a obra de Deus, ele aceitou o chamado de Deus, Deus o capacitou para aquilo, e ele fez grandes proezas em nome do Senhor nosso Deus. Paulo caiu por terra, levantou, ele foi até a rua direita, lá chegou Ananias. Quando Deus falou para Ananias, Deus falou para Ananias, Ananias, vá até a rua direita, procura por um tal de Saulo, ele está orando. Aí Ananias vai e diz, Senhor, espera aí, esse cara é da pesada, esse é perigoso, ele está vindo aqui com cartas. Quando a gente começa a informar a Deus algumas coisas, parece que Deus não sabe tudo ao nosso respeito, parece que Deus fez uma avaliação errada da nossa vida. Deus sabe tudo ao nosso respeito. Deus, Ele sabe onde está a sua fraqueza, onde é a parte que você está mais debilitado. É nessa parte que o Senhor vai te fortalecer nessa noite. Não diga que você não serve, você serve para o serviço de Deus. O Senhor está de olho em você cada dia mais. Ele precisa de você nesta obra. Ele precisa de você neste serviço do céu. Paulo agora, ele está ali orando 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber. De repente chega Ananias ali. Ele não diz Saulo, ele diz irmão Saulo. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Saulo caiu as escamas dos seus olhos, agora ele se tornou o grande apóstolo, o plantador de igrejas, um dos maiores teólogos, escritor das cartas. Paulo, uma referência que para a glória de Deus, não desprezando os demais, Paulo foi um dos mais excelentes apóstolos. E assim, o Senhor nessa noite marcou esse dia, te trouxe aqui, e Ele traz esta palavra para o meu e para o seu coração. Não desista, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem capacita, é o Senhor que faz uma nova história. Fez isso na vida do Márcio, fez uma transformação no meu lar, porque a luz entrou, e quando a luz chega, as trevas vão embora, porque o poder de Deus entra para transformar todas as situações. Louvado é o nome do Senhor. Fique de pé, vamos louvar ao nome do Senhor. Deus está nessa casa, Deus está neste lugar, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. É emocionante quando vemos a situação que o Márcio passou, o testemunho que ele resumiu em 8 minutos, algo que sofreu, padeceu, mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus transformou a vida dele, o chamou, deu um banho no seu sangue, o lavou e fez isso com muitos de nós. Se você ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, não perca tempo. Hoje há oportunidade para você fazer isso. O Senhor tem um chamado específico para a minha e para a sua vida. O chamado de Deus não pode ser enterrado, o chamado de Deus não pode ser esquecido, o chamado de Deus não pode ser ignorado. O chamado de Deus é irrecusável, é irresistível para cada um de nós. Vamos louvar o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Glórias ao nome do Senhor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa.
Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro que o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Glórias a Deus. Eu tenho um chamado, Glórias a Deus. o Evangelho. Oh, maravilhoso é o nome do Senhor. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Pai maravilhoso, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo testemunho, pela palavra do Roberval, pelos louvores. Obrigado pelo que aprendemos. Obrigado pelo teu amor que não cansa, o teu amor que não desiste. Ó Senhor, não nos deixa sair daqui em dúvida, fracassados, caídos, mas nos levanta na tua presença, Senhor. Confirma o teu chamado, aquilo que o Senhor precisa, aquilo que o Senhor quer que façamos no teu nome. Pai maravilhoso, ó Deus de poder e de glória, derrama, Senhor, o teu bálsamo, a alegria do teu Espírito Santo sobre todos que estão aqui na tua casa e aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Ó Senhor, visita o que está perto, o que está longe, e que possamos glorificar, enaltecer, aplaudir o nome santo e maravilhoso de Jesus de Nazaré, aquele que chama, aquele que transforma, aquele que capacita, aquele que fortalece, aquele que nos trouxe aqui. Toda honra, toda glória seja dado a Jesus de Nazaré. Aplauda o Senhor, vamos louvar.